Pronto, então vamos lá. Eu queria só que você falasse seu nome, o nome da empresa, para eu começar a apresentação que a gente vai fazer do encontro 4. Por favor. Certo. Meu, meu nome é Thaís Miranda, da empresa Vale Uniformes. Maravilha. Então, Thaís, nesse encontro 4, né, como eu comecei a falar com você, deixa eu compartilhar a tela para você poder visualizar a apresentação comigo direitinho. Você consegue visualizar a tela? Sim, agentes locais de inovação. Isso, maravilha. Então, assim, no caso da sua empresa, né, no encontro 3, quem estava participando foi o Diego. E aí, a gente fizemos algumas reflexões com o radar, né, com a ajuda da ferramenta radar, que foi aquele autodiagnóstico da empresa. E aí, nós colocamos no nosso sprint de inovação quais seriam os problemas mais graves, né, a solucionar hoje na Vale Uniformes. Eu estou falando da Vale porque, né, a gente vai trabalhar muito com referência a você que está participando, prestigiar você. Então, Certo, assim, obrigada. todos os problemas são problemas que o Diego sinalizou que precisa de uma solução, né, que a gente precisa pensar em algo inovador, em algo que traga melhoria. E aí já foi elaborado esse documento, só que a partir desse problema a gente vai buscar uma solução. E essa solução, ela precisa ser testada, ela precisa ser validada. Então, a etapa de testagem e de validação dessa solução é justamente a prototipagem, né? Que é quando a gente vai viabilizar, verificar a viabilidade técnica do serviço ou produto comercializado pelo seu negócio. Então, no caso de vocês, pode ser uma solução, né, para aquele problema que se tornou um gargalo na empresa, ou pode ser um novo produto que vocês estão querendo lançar no mercado. E aí, para que ele tenha boa aceitação, a gente primeiro precisa testar esse produto, primeiro precisa validar esse produto. E aí onde entra essa etapa da prototipagem, né? Então a gente vai pensar que qualquer ideia ela pode ser prototipável. Então, eu lembro que o Diego me falou da questão do desperdício, né? Vocês têm um desperdício por conta do corte do tecido. Mas assim, Correto. né? Então, mas vocês já testaram esse equipamento? Vocês já verificaram com outros empresários que utilizam esse equipamento essa viabilidade tanto técnica quanto econômica? Então, o que eu estava discutindo com o Diego foi justamente isso. O protótipo, ele pode ser que vocês não tenham ainda o recurso financeiro para adquirir essa máquina, mas é importante que antes de fazer esse investimento, vocês tenham um respaldo técnico para dizer assim, não, realmente, né, a gente vai comprar essa A máquina, Vale precisa. né? Porque a gente precisa desse retorno, a gente aguarda que que a gente tenha um retorno financeiro em um ano, em 2 anos. Então, assim, o protótipo, ele vai viabilizar essa testagem para o negócio de vocês. Então, como vocês podem prototipar, né? Como uma empresa pode fazer a prototipagem? Através de um vídeo, né? Então é você poder compartilhar com pessoas de diferentes competências que pode emitir sua opinião sobre a inovação proposta. Aí no caso de vocês, se vocês fossem fazer um vídeo desse protótipo, seria justamente fazer um teste, né, com uma máquina no fornecedor, ir até o fornecedor dessa máquina e fazer um teste para realmente verificar se realmente é viável fazer esse A investimento nesse viabilidade. momento, isso, nesse momento ou não. E com o vídeo, você pode compartilhar isso com as outras áreas, né? Não só vocês que são tomadores de decisão, mas com a área operacional. De repente, apresentar esse vídeo para as costureiras, apresentar esse vídeo para a liderança da equipe,
né? E aí eles se familiarizarem com essa nova solução no negócio. Então, a gente tem algumas etapas sugeridas, né, nessa técnica de prototipagem. Então, é escolher o colaborador para fazer o papel do cliente durante as filmagens. Aí foi como eu falei, no caso de vocês, é buscar o fornecedor para testar o produto, né, que não deve ser apenas um fornecedor, deve ser vários fornecedores, né, e simular a execução dessa fase de operações de vocês, que no caso é a fase de corte. O vídeo também não pode ser muito longo, né, para não ficar cansativo. Uma outra técnica de prototipagem são os desenhos. Então, você pode visualizar graficamente esse produto ou serviço, né? É uma opção simples, exige pouco recurso, mas ele te dá possibilidades de você explorar um pouco mais esse protótipo. Já no caso de vocês, eu acho que o desenho não seria adequado, porque a máquina já existe, né? Vocês não estão desenhando, vocês não estão elaborando um novo maquinário. O maquinário já existe, vocês apenas vão... Um novo projeto, né? E vocês vão analisar se ele realmente é viável para a empresa de vocês ou não. Ou qual modelo, né? Qual fornecedor tem a melhor opção. Então, como eu falei, tem essas etapas, né, que é você escolher o tipo de desenho, definir onde será feito, tem algumas ferramentas online, né, para você poder prototipar dessa forma, como desenho. A simulação, aí foi o que eu falei, a questão de simular a execução do serviço. Eu acho que é muito bacana, assim, no caso da solução de vocês, né, porque ela oferece uma vantagem que é o alto grau de realismo em relação às demais possibilidades. Então, você vai conseguir se aproximar muito do que vai ser o dia a dia de vocês nessa simulação, né, quando vocês realizarem essa prototipagem para adquirir esse equipamento. Então, é escolher uma pessoa de confiança para encenar todas as etapas. Então, o ideal seria que seja uma pessoa realmente que já trabalhasse na lida ali, né, do corte, que conhecesse, que já soubesse como é que usa a ferramenta, até para que essa pessoa também, se vocês adquirirem o maquinário, seja a pessoa que seja um multiplicador na empresa. A maquete, na verdade... Ela seja treinada. Que ela fosse treinada para poder passar isso para as outras pessoas, né? Que as outras costureiras, a equipe de montagem da peça, porque é uma máquina que ela promete um ganho, um retorno para vocês. Então, todo mundo tem que estar alinhado para que realmente haja eficácia. A maquete, na verdade, é um tipo de protótipo que é mais utilizado quando vocês vão fazer ajuste no layout do espaço físico, né? Então, é a reorganização do local de trabalho. Se você, o Diego me disse que teve o Sebrae Med, que vocês fizeram isso, né? Fizeram essa mudança, esse design do ambiente. Então, a maquete é justamente essa etapa. Exato. Antes da execução do design, né? Vocês vão, como é que se diz? Vocês vão testar isso, né? Essa reorganização para verificar se é viável ou não. Então, é montar uma maquete, né? As etapas sugeridas, em dimensões reduzidas, o ambiente que deseja representar. Então, no caso da prototipagem, a gente tem algumas ações, e essas ações elas têm que ser subdivididas, né? Elas têm que ser delegadas dentro da equipe. Então, a criação dos componentes individuais, né? Se for desenho, criação de telas, páginas, peças, vídeos, buscar dentro da empresa recursos, né? Para que vocês tenham o mínimo de custo para essa etapa da prototipagem, né? Utilizar a internet como ambiente de fácil coleta de informação, né? Então, como eu falei, tem algumas ferramentas que você pode fazer desenhos online, fluxograma online, tem o Canva, né? Que é uma ferramenta bacana também para quem está fazendo fluxograma, prototipagem de processo. Então, você pode utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta online, pode ser compartilhada, não gerando custo para a empresa.
Né, a coordenação das ações de desenvolvimento do protótipo. Então, é criar e acompanhar o fluxo, né, para o desenvolvimento desse protótipo. Assim, muitas empresas não têm essa equipe, né, esse modelo de prototipagem, às vezes, ele é muito mais aplicável em uma indústria que você tem vários setores, tem uma equipe maior, né, mas no caso dos pequenos negócios, a equipe é pequena, é reduzida, mas é importante que essas etapas, elas sejam percebidas, né, que elas sejam cumpridas. O registro do desenvolvimento do protótipo, então é registrar esses detalhes, né, da testagem, a validação, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Certo. Então, como eu falei, não é preciso ter um responsável, né, a própria metodologia, ela preconiza isso, né, porque a equipe é pequena, então vocês vão se organizar dentro das mãos que estão disponíveis ali, né, desses recursos humanos que vocês têm disponível. Então, como eu falei, não existe nada que não possa ser prototipável. Então, a gente vai pensar nesse modelo que vocês estão buscando, né? Como é que pode fazer isso? A gente pode ir até o fornecedor, a gente pode pedir, né, que se for uma máquina fácil de transportar, que ele venha até a loja para a gente poder testar isso e ver a melhor forma, até porque é um investimento alto, né? Não é barato. Com certeza. Né? Então, assim, se houver também necessidade de mudar, né, esse protótipo, né, vocês podem fazer essa mudança durante o processo. Oi? Eu tô falando adaptar para nossa realidade, né? Isso. Porque a prototipagem, ela é justamente assim. O que pode acontecer é vocês realizarem a prototipagem com uma equipe, né, mas essa equipe ainda não está madura o suficiente para esse tipo de equipamento. Então, pode mudar essa equipe para fazer a prototipagem, para que no final, na validação do protótipo, vocês consigam fazer essa validação, tá? Ver com os olhos do cliente, né? Então, não só do cliente externo, mas do cliente interno também. Então, acho que vocês realmente buscarem o real ganho que essa máquina vai trazer para vocês. E aí seria a questão da redução, né, de custo e diminuir o desperdício. Então, buscar sempre esse aperfeiçoamento desse protótipo, né, dessa máquina aí que vocês vão adquirir. Lembrar do objetivo do protótipo, né? Então a gente sempre vai sempre lembrar que essa é uma fase de testagem, né? E vocês estão testando algo para que diminua o desgaste com possíveis erros, possíveis gastos desnecessários, que vocês diminua a ocorrência, né, de ter que trocar essa máquina por uma outra e esse desgaste, enfim. Ou até perceber que essa máquina, ela pode ser utilizada agora, mas ela pode vir também daqui a um ano, porque a redução de custo dela, a redução de desperdício é significativa, mas não ao ponto de gerar o investimento que vocês estavam se preparando, né? Então, acho que a prototipagem, ela vai fazer com que vocês percebam isso. Então, voltar e refazer quantas vezes forem necessárias, é que eu acabei de falar, né? Se tiver que parar e verificar uma outra possibilidade. E aí, a gente tem a etapa da validação. Essa etapa da validação, ela é feita através de um questionário que a gente aplica com o cliente interno ou com o cliente externo, a depender do tipo de protótipo que vocês estão buscando para solucionar esse gargalo na empresa. Então, a gente tem o papel do entrevistador, né? A gente tem os clientes testadores, que aí como eu falei, pode ser interno ou externo, a depender do tipo da solução, né? Aí o próprio entrevistador pode ser o escrevente, não tem problema algum. E a gente tem um roteiro para entrevista
que são perguntas que não devem buscar respostas como sim ou não. Então, assim, elas têm que colaborar, né, para que vocês tenham um melhor feedback. Então, esse feedback é um feedback para vocês garantirem que quem for responder esse questionário, ele vai trazer algo construtivo, né, para o protótipo. Porque se for sim ou não, são respostas evasivas e não traz nenhuma acréscimo para vocês. Isso. Então, a gente tem perguntas de contextualização, né? Esse bloco de perguntas permite conhecer melhor o perfil do cliente. Então, você consome esse produto, você já conhece essa máquina, né? Você já percebeu, no caso do cliente externo, do cliente interno, você já percebeu o desperdício, né, no corte realizado manual? É uma pergunta de contextualização. E por quê? Né? Como você percebeu isso? Né? A pergunta intermediária são blocos de perguntas que permite o entrevistado se familiarizar com a atividade relacionada. Aí, no caso de vocês, justamente saber se ele já conhece, se ele já ouviu falar, já usou essa máquina em uma outra empresa, né? As perguntas e orientações do teste, né? Então, são perguntas que devem orientar o cliente para que ele execute uma atividade para o teste do protótipo. Então, são perguntas abertas, né? Então, vamos testar. O que você achou? Houve realmente uma redução do desperdício, né? Você viu que ao cortar a peça com a máquina, a perda é menor ou é a mesma coisa? Porque realmente quem vai fazer o serviço é quem vai lhe dar essa percepção. Quem vai lhe dar o retorno. Isso. As perguntas consolidadoras, né, que tem por objetivo revisar os principais aspectos com o cliente quanto ao teste do protótipo. Então, você gostou? Qual ponto positivo? Qual ponto negativo? São perguntas consolidadoras para fechar já essa etapa de validação. Então, esse é o modelo, né, do roteiro de entrevista. E aí, é como eu falei, a gente tem o passo 1, né, que são as perguntas aos 5 clientes internos ou externos, né? Então, claro, se for cliente interno, buscar de forma amigável. Se fosse necessário, fazer com o cliente externo, de repente até para ele experimentar uma roupa que foi feita em um corte manual e uma roupa que foi feita em um corte, né, mecanizado. Se houve uma diferença em investir, no ajuste, né, no caimento da roupa. Melhor, isso se é pior. Isso mesmo. Então, o passo 3 é fazer essas perguntas, né, que é justamente seguir esse roteiro da entrevista. E aí, assim, a etapa da testagem e validação é justamente o momento que vocês vão perceber se aquele protótipo, né, se aquele estudo que vocês fizeram, se aquela busca pelo melhor equipamento, se é a melhor solução ou não. Porque, como eu falei, são essas pessoas, né, que estão ali no dia a dia da atividade, no dia a dia da operação mesmo, né, de cortar o tecido, de montar e de limpar, verificar se tem avarias, né? Então, é justamente essa equipe que vai validar se o protótipo está de acordo ou não está de acordo e sugerir melhorias para vocês. Então, hoje o encontro 4 é justamente para a gente orientar o empresário como ele deve fazer essa prototipagem. E aí eu já tinha iniciado minha conversa com o Diego sobre... a gente falou de várias soluções, mas a que mais preocupa vocês ainda é essa questão do desperdício.
Então, eu sugiro que realmente vocês caminhem para essa prototipagem, vamos dizer assim, fictícia, né? Uma adesão, uma compra fictícia desse equipamento. É como se fosse um test drive, né? A gente vai na concessionária, vai dirigir o carro, se gostar, compra. Se não gostar, vai para outra marca, vai para outro modelo. Enfim, a intenção é que vocês façam esse test drive para que quando vocês se prepararem para o investimento, esse ônus seja o mínimo possível, né? Ou que nem haja, que vocês realmente façam uma escolha assertiva ao adquirir esse equipamento. Perfeito. Perfeito? Você tem alguma dúvida, Thaís? Até o momento não, Priscila. Eu, na verdade, quando você foi falando aí, eu fui voltando para a faculdade, porque eu sou formada em moda, certo? Sim. E aí a gente teve teve uma matéria, né? Inclusive, que a gente utilizou daquele programa Audaces. Sim. E para mim, assim, é um sonho aquele programa, assim, é um sonho de consumo. E aí eu fui entrando assim na viagem mesmo. Porque na verdade, assim, a prototipagem, ela é viável, né? Desde que vocês visualizem a solução, né? E visualizem qual o objetivo dessa solução. Porque montar esse escopo, ele é viável, né? Eu conversei muito com o Diego sobre isso, porque assim, às vezes o empresário ele vai fazer um investimento, mas aquele porte, vamos pensar assim, aquela máquina não é ainda adequada, né, para a empresa de vocês. Vocês ainda vocês poderiam comprar um equipamento até mais simples, mas que atendesse a necessidade e quando vocês tivessem mais fôlego financeiro, adquirir algo mais robusto. Então, eu acho que que bom que você pegou assim, sabe? Rápido. Eu também, quando eu vejo falar quando eu estudo prototipagem, eu volto muito para a faculdade. A gente que, né, eu sou engenheira, então a gente volta muito para esse momento de poder colocar a mão na massa, né? Exato. Então, a gente... E aí você tem tantas ferramentas online que não dá nem pra dizer assim, não vou conseguir fazer, né? Exatamente. Perfeito. Então é isso. As pessoas, infelizmente, a gente não teve outros participantes aqui no nosso encontro 4, mas eu espero que você tenha aproveitado, né? Eu acho que, né, em respeito a você, eu jamais iria cancelar o encontro, porque eu acho que se você, né, teve o compromisso de participar, né, então a gente tem que realmente prestigiar aqueles que têm o mais interesse para poder seguir. Então é isso. Eu agradeço também, Priscila, porque assim, eu não tive nos outros momentos, mas pretendo estar nos próximos e eu achei que foi bem produtivo. Que massa, que bom, obrigada. Essa apresentação eu vou te mandar por e-mail, tá? E aí, amanhã, provavelmente, eu vou entrar em contato. Eu queria até anotar o seu número, depois você me manda aí no chat. Lhe envio. Pronto. Porque como é que se diz? Eu vou precisar marcar já o encontro 5 para a semana que vem. E aí, se eu não conseguir falar com o Diego, que ele está em viagem, aí eu falo com você e já agendo para a semana que vem. Perfeito, já lhe mandei aí no chat. Pronto, maravilha, maravilha. Obrigada, Thaís. Boa tarde para você. Uma ótima tarde para você também. Pronto, que você precisar pode contar comigo, tá bom? Muito obrigada, Priscila. Até a próxima. Tchau, querida. Tchau.